Primeiro Samuel, eu quero que você abra no capítulo 15. E nós vamos ler a partir do 22. 15, 1 Samuel 15, 22. Amém? Faz uma aliança aí comigo, com Deus, com o irmão que está do teu lado. Você não vai no banheiro, nem tomar água e nem conversar com ele enquanto Deus estiver falando com você. Amém? Se falar com você, você catucar você, não. Amém? Aleluia. Capítulo 15, a partir do 22, diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Samuel está dizendo para Saul, assim, ó: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Amém? Entenda, quero que você preste atenção. A gente precisa aprender a ouvir, prestar atenção nos detalhes da palavra para a gente entender o que Deus está dizendo. Olha esse versículo que nós acabamos de ler. Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Ponto e vírgula na minha Bíblia. Aí ele diz assim: por quê? O que está escrito? Temi quem? A minha Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Entende? Então ele temeu quem aqui? Ele temeu o povo. Ele rejeitou a palavra, ele traspassou a palavra porque ele temeu a pessoa errada. Ele está temendo a pessoa errada. Então, querido, isso não está na palavra, mas eu quero te dizer uma coisa. Não adianta você vir na igreja ouvir a palavra se você está temendo a coisa errada, ou a pessoa errada. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando nós tememos o Senhor, o temor do Senhor nos leva a ser fiéis a Ele. Quando a gente fala de fidelidade, as pessoas só se lembram de dízimo e oferta, quando não é isso. Fidelidade ao Senhor é viver a sua palavra. Amém? Aí vivendo a palavra, nós nos mostramos fiéis ao Senhor. Salmo 18, verso 25 diz que Ele se mostra fiel para os que são fiéis. Quem quer conhecer um Deus fiel tem que se mostrar fiel. Quem não se mostra fiel não conhece a fidelidade de Deus. E, por causa disso, não tem autoridade de falar sobre a fidelidade de Deus. Entende? Você sabe o que significa? Ele não pode falar assim: Deus é fiel. Ele não tem autorização para falar. Porque se só conhece a fidelidade de Deus quem se mostra fiel a Ele, se revela fiel a Ele, ele não tem autoridade para falar que Deus é fiel. Amém? Vamos continuar aqui.
verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste o quê? A palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. O que é? A gente, esses dias atrás, a gente estava falando sobre capa. O que é a capa? É a autoridade. Amém? Então, o que Saul rasgou de Samuel? Rasgou a autoridade de Samuel, do profeta. Ele rasgou, ele rejeitou a palavra e rasgou a autoridade do profeta. Aí ele diz assim: já te rejeitou o Senhor para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Amém? Vamos ler só até aqui. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de aprender de Ti. Se revela para nós através dessa palavra e efetua todas as mudanças em nós que são necessárias para que nós, ó Deus, sejamos motivos de louvor e honra ao Teu nome. Se há em nós algo que nos impede de entender a palavra, se há algo em nós ainda que pode roubar essa palavra de nós, faz cair por terra agora. E no nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra ache lugar nos nossos corações, para que o Teu nome, através dela, seja glorificado nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, a Bíblia diz que a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela cumpre o propósito, amém? Então decida hoje, nessa noite, que a palavra que vai chegar até você, que está sendo liberada para nós, né? Não é só para você, mas para nós, decida que ela vai cumprir o propósito na tua vida, amém? No nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos vivendo dias que Deus, Ele tem falado muito conosco a respeito de aliança. Nós precisamos ter aliança. Deus tem falado a respeito da nossa aliança com o Senhor. Deus tem falado conosco já há 3 anos, né, a respeito da nossa aliança com o Senhor. Né? Desde que veio a pandemia, Deus tem falado conosco, vinde, tornemos ao Senhor, né, através de Oséias 6:1. Deus tem falado, venham, né? Nós passamos o ano de 2020 inteiro repetindo que o Senhor é que sabe, ou melhor, Deus dizendo, eu é que sei os planos que tem a vosso respeito. São planos de bem, não de mal, diz o Senhor. E esses planos é para vos dar o fim que desejais. Amém? Olha que Deus maravilhoso. Ele fala, eu tenho planos. Você deseja algo no teu coração, mas os planos pelos quais você vai alcançar isso que você deseja não são os teus. Ele está dizendo, são os meus. São os meus. Ele está dizendo, falou assim, olha, através dos teus planos pode demorar mais.
você pode sofrer mais. Através dos teus planos, talvez quando você alcançar, ou se alcançar alguma coisa, você nem vai usufruir daquilo. Então Deus está dizendo, eu é que sei os planos que eu tenho para vós outros. E Deus tem falado conosco, chamando a nossa atenção, primeiro, para a gente se voltar a Ele. Para a gente reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos dEle, que nós precisamos ter aliança com o Senhor. E Deus tem nos ensinado também que nós precisamos ter aliança com o nosso irmão. Amém? Até na sua palavra, 1 João, viu? 1 João 4, versículo 20, diz assim, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois como pode odiar o seu irmão a quem viu e amar a Deus a quem não viu? Então nós precisamos uns dos outros, porque nós sabemos que somos de Deus quando nós temos aliança com o nosso irmão. No natural, o nosso irmão é necessário para que se manifeste, para que se revele nele a aliança que nós temos com o Senhor. Porque se caso contrário, a nossa aliança não existe com Deus. Ela só é de palavras. Só é de palavras. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas elas não se relacionam com ninguém. Não tem como. Elas não podem chegar perto de uma pessoa que, por mais qualidades que uma pessoa tenha, ela sempre acha um defeito. E é aquele defeito que ela vai usar para não ter relacionamento com ela. Mas ela afirma que tem aliança com Deus. Então, quando nós temos aliança com o nosso irmão e amamos o nosso irmão, e amar não é só de palavra, não é só de olhar para mim e dizer para mim, eu te amo, pastor, porque as tuas palavras sem atitude não valem nada. Nem as minhas palavras em relação a você sem atitude não valem nada. Não passam de palavras. Por isso que Deus estava, muito bravo, quando ele falou com o povo dele, com os sacerdotes, através de Malaquias. E ele fala, se eu sou Senhor, onde é que está o meu temor? Se eu sou Pai, onde é que está a minha honra? Aí ele fala assim, vós me honram apenas de lábios. Vocês só falam, mas as atitudes de vocês para com a minha palavra e para com o seu próximo revela que a tua aliança é mentirosa. Entende? Então, querido, Deus, Ele tem falado muito, e ultimamente Ele tem falado a respeito de comunhão e unidade. Comunhão e unidade. Comunhão e unidade. A palavra comunidade, se você dividir ela, a primeira sílaba, coloca um pontinho ou dá um espaço. Vai ficar assim, com unidade. Com unidade. Então Deus, Ele tem falado conosco acerca de comunhão e de unidade. Por quê? Porque para Deus é mais importante que a gente tenha comunhão. Por que a gente precisa ter comunhão? Porque é na comunhão que Deus ministra nas nossas vidas a bênção e a vida. Aquilo que não pode ser tirado de nós. Salmo 133. Na unidade, você lê lá em Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9, que fala a respeito da Torre de Babel. Deus está dizendo ali que o povo chegou numa planície e eles
né, resolveram fazer uma cidade, aí de repente eles conversando, falando, nós vamos construir uma torre nessa cidade, cujo topo chegue ao céu. Aí, até aí tudo bem, mas de repente eles falaram assim, para que tornemos o nosso nome célebre, ou seja, para a gente glorificar o nosso nome, para a gente exaltar o nosso nome, para que ninguém esqueça mais da gente. Aí Deus pega e fala assim, eia, desçamos e vamos ver a obra dos homens. Aí ele vai lá e quando ele chega lá, ele constata o seguinte, ele diz assim, eis que o povo é um. Eis que o povo tem um só pensamento, tem uma só linguagem, tem uma só forma de falar. Só que o que eles estão intentando não me agrada. Porque nós não fomos feitos para poder tornar o nosso nome célebre. Nós fomos feitos para tornar o nome do nosso Deus célebre nas nossas vidas. As pessoas não podem orar, você não tem que desejar isso. Deixa isso por conta do Senhor. Mas você tem que agir, viver a tua vida e fazer as coisas, dizer não ao mundo, ao diabo e ao pecado, não com o intuito das pessoas olharem para você e dizer, você é o cara, mas com o intuito de que as pessoas olhem para você e digam, há um Deus na tua vida. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Então, amados, eles estavam lá querendo construir, Deus disse, isso não me agrada. Então ele fala assim, então eu vou confundir a linguagem deles. Aí Deus diz uma coisa tremenda lá. Ele falou assim, desçamos e confundamos a linguagem deles, porque senão não haverá restrição para o que intentam fazer. Ou seja, Deus estava dizendo que se ele não interferisse, ele chegaria ao céu com aquela torre. Deus estava falando que não há nada que possa com o poder da unidade. 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 E unidade, meu amado, é ter a mesma linguagem, o mesmo pensamento, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, andar na mesma direção. Isso é unidade. E nós estamos, querido, nesses dias, Deus tem falado conosco, e o que o Senhor espera de mim e de você, é que a gente seja diferente de Saul. Por quê? Porque, amados, a gente tem visto cada tipo de crente, querido, que dá até dó. A gente vê cada tipo de crente que acha que pode tudo, que acha que pode mudar tudo, que acha que pode cultuar Deus de qualquer jeito. Né? Ontem, brincando, foi ontem que a gente estava falando, conversando, aí falar, eis que Deus diz isso. Falando, mas eu não tenho. Com quem que a gente estava falando ontem a respeito disso? Mas foi, com a Ana Glaucia e com o Marcelo. Aí eu não, mas eu nem, como você falou, nem tenho irmão, né? Nem tenho irmão. Aí o profeta diz assim, eis que Deus se enganou. Ou seja, está indo por um outro lado. Né? Tem uma história que quem contou para mim disse que é verídica, existiu realmente. Um camarada recebeu de herança um macaco de trocar roda, e já estava na família já há 4 gerações. E ele ganhou o macaco. Só que um dia, o macaco sumiu. E tinha um valor afetivo muito grande para ele, e ele começou a orar pelo macaco. Senhor, eu quero o meu macaco, eu quero o meu macaco. E tinha uma pessoa do lado ouvindo ele orar. Ele se empolgou naquela oração, né? Levantou e já sapateou e diz, assim diz o Senhor, ouça, varão, o teu macaco está vivo. Aí você fala, mas o meu macaco é de trocar a roda do carro. Aí ele fala, eis que o Senhor se enganou. O Senhor sempre se engana. Esse tipo de profeta não. Querido, mas voltando para cá.
Deus, Ele tem falado a respeito disso porque Ele quer unidade entre nós. Ele quer aliança entre nós. Ele quer que o mesmo Espírito que está em um, também esteja no outro. Ele quer que a gente seja um só corpo. A palavra de Deus, né, Paulo, nas suas cartas, né, ele fala a respeito da igreja, comparando a igreja a um corpo. E chama-nos, né, de membros desse corpo. Nós somos membros desse corpo, então nós precisamos fazer parte dele. Deus tem falado a respeito disso. E Deus não quer que eu e você seja como Saul. Porque Saul, meu amado, ele tinha tudo. Ele tinha potencial para ser o melhor rei. Ele tinha potencial para ser o cara cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tinha potencial, por isso que Deus escolheu ele, porque quando Deus olhou para ele, Deus viu nele a possibilidade dele ser um homem segundo o seu coração. Deus olhou para Saul e falou: vou escolher esse daqui porque há potencial nele. E da mesma forma que Deus fez com Saul, Deus faz com você. Deus faz comigo. Ele olha para você e fala de você o seguinte: você tem potencial. Deus olha para você e te chama pelo teu nome, como está escrito na minha Bíblia, e diz assim: eu te fiz com potencial. Eu chamei você com potencial. Você tem potencial para ser um homem segundo o meu coração. Você tem potencial para ser uma mulher segundo o meu coração. Você que é jovem, ele olha para você. Você tem potencial para ser um jovem segundo o meu coração. Deus olha para você e diz para você: eu é que sei os planos que eu tenho para você. E são planos de bem e não de mal. Você tem desejos. Os meus planos vai te dar. Vai fazer exatamente aquilo que você quer, com uma diferença. É mais do que você pede e mais do que você pensa. Quando Deus olha para nós, Ele fala: você tem esse potencial, por isso eu escolho você. Por isso eu te trouxe hoje à noite aqui, é o que o Senhor está dizendo. Você poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você poderia ter ficado em casa, porque talvez você esteja muito cansado da semana. Você poderia ter ficado em casa, porque talvez você está desanimado com o resultado das eleições de domingo passado. Você poderia ter ido lá para as manifestações. Você poderia ter ficado em casa porque você não acredita numa reviravolta desse resultado. Você poderia fazer qualquer outra coisa, mas você está aqui. Deus te trouxe aqui. E Deus te trouxe aqui, querido, não é porque você não tinha nada mais importante para fazer. Ainda que você pense isso, Deus te trouxe aqui, porque Ele olhou para você. Eu vou te levar num lugar onde eu vou mostrar para você que você tem potencial. Que eu escolhi você, e se você deixar, eu faço de você mais do que vencedor. E você está aqui ouvindo a palavra de Deus, e Deus está falando: só que eu não quero que você seja como esse homem, como esse tal de Saul, que tinha potencial, tinha tudo para ser um rei abençoado, mas ele começou a fazer exatamente aquilo que a maioria das pessoas fazem. Começou a fazer exatamente aquilo que a maioria das pessoas fazem e não percebem ou não admite que fazem. O que ele começou a fazer? Ele ouviu a palavra de Deus, no capítulo 13. Ele ouviu a palavra de Deus. Os filisteus se levantaram, porque é assim que funciona. Satanás se levanta contra nós, nós corremos para o joelho. Satanás se levanta contra as nossas vidas, nós buscamos o Senhor. Hoje de manhã eu fui cooperar com o pastor Genival, eu ministrei uma palavra, eu preguei lá, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14, que fala a respeito de Jesus dizendo: ninguém põe remendo novo em roupa velha. Tem muita gente usando Jesus como remendo de roupa velha. Como? Na hora que a doença aparece, que é
o buraco da roupa velha, se lembra que Deus existe. Aí corre para o pé do Senhor, para que Ele seja o remendo novo na roupa velha. Porque mudar de vida Ele não quer. Samuel chegou, ele foi procurar Samuel. Samuel, os filisteus estão se levantando contra nós. Samuel fala para ele, olha, é o seguinte, vai para Gilgal, e você vai me esperar lá 7 dias. 7 dias, não faça nada até eu chegar. Porque quando eu chegar, nós vamos oferecer o sacrifício e o Senhor trará a direção. E ele fez, a princípio, como o Senhor havia mandado. Porém, se Samuel pediu para esperar 7 dias, é porque ele não ia estar lá no segundo. Se ele pediu para esperar 7 dias, ele não é, né? Saul não fez o pedido pelo o Mercado Livre, né? Que te dá um prazo e te entrega 4 ou 5 dias antes do prazo que ele prometeu te entregar. Se ele falou que era 7 dias que ele tinha que esperar, ele não ia no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, muito menos no sexto, mas no 7º. Mas a palavra de Deus diz que ele começou a ouvir os soldados, ele começou a olhar para as circunstâncias, e ele resolveu, ele mesmo, fazer o sacrifício. Terminando de fazer o sacrifício, chega Samuel, o profeta, o homem que trouxe a palavra de Deus para ele. E ele chega lá e diz assim para Saul: Saul, você foi rejeitado pelo Senhor. Deus está procurando um homem segundo o seu coração, mas você não é. Você foi rejeitado, por quê? Porque você rejeitou a palavra dele. Foi te dado uma direção. Você sabe o que Deus, o que Samuel estava falando para Saul nas entrelinhas? Quando ele disse assim, vai, me espera 7 dias, ele disse assim, o Senhor falando, eu é que sei os planos que tenho para você, Saul. E são planos de bem e não de mal, para te dar o fim que você espera, para te dar a vitória contra os filisteus. E o meu plano é o seguinte, tu vai esperar 7 dias. Esse é o meu plano. Porém, Saul esperou 1, 2, 3, quando estava na metade do 7º, ele decide que ele iria fazer o sacrifício. E ele fez o sacrifício. E interessante, tem uma situação que nem é contada aqui por Samuel. Que situação que é essa? Saul era rei, e somente quem podia fazer o sacrifício tinha que ser sacerdote. E Samuel nem faz menção disso. Samuel fala para ele, você rejeitou a palavra, você rejeitou a direção, você rejeitou o plano que Deus disse que era de bênção e não de maldição. Se você rejeitou o plano de Deus, você acha que você vai conseguir boas coisas? Não, Deus também te rejeita, porque você não é um homem segundo o seu coração. Samuel foi embora, Saul continuou rei. E aí quando chega no capítulo 15, é onde nós lemos aqui, Deus traz outra direção para Saul. E vai lá e diz assim, Saul, você vai se levantar e vai para a guerra contra os amalequitas. Só que a direção de Deus, olha só, os planos que eu tenho para você, Saul, são planos de bênção e não de maldição, para te dar o fim que você quer, que você espera. Que plano que é esse? Aí Deus diz, você vai subir contra os amalequitas, e você vai matar todo o povo, e todos os animais, e não vai tomar nada como despojo desse povo.
E Saul disse que tinha entendido. Da mesma forma como muitas vezes você sai daqui afirmando, eu entendi a direção que Deus me deu. Deus falou comigo. Você sai daqui com a... Não, Deus falou, Deus me deu a direção, Deus falou comigo. Só que aí quando Saul foi contra os amalequitas, ele matou tudo. Todas as pessoas, menos o rei. Só que quando ele olha para os animais, que eram as riquezas da época, ele olhou, o povo olhou e cresceu o olho. E falou, não, nós não vamos matar os bois, nós não vamos matar as ovelhas, nós não vamos matar os cabritos, as cabras, nós não vamos matar nada. Nós vamos levar conosco. E eu tenho certeza que Saul tentou argumentar com eles, dizendo, falou assim, não, mas a direção não foi essa. Mas ele falou assim, não, o povo dizendo, mas olha só o que nós podemos fazer. Nós podemos pegar esses animais e oferecer como sacrifício ao Senhor. Nós vamos oferecer como sacrifício. E o tonto do Saul, né? Se deixou levar, não foi só porque temeu o povo. Ele se deixou levar porque achava que o Senhor ia se agradar desse tipo de sacrifício. Assim como nós ouvimos a palavra de Deus, a direção de Deus, decidimos não seguir a direção e acha que uma oferta pode mudar isso. Acha que meia hora de oração pode mudar isso. Ou acha, né, os mais espirituais, acha que um dia de jejum pode mudar isso. E não muda. Não muda. Porque Deus olha para Saul através de Samuel, no verso 22, onde nós começamos a ler. Isso Deus diz através de Samuel: porventura, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui deseja agradar o coração do Pai? Se comprometa levantando a mão. Você quer agradar o coração do Pai? Sabe como que você agrada o coração do Pai? Obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. É difícil amar o irmão, tem hora? É, amado. É. Você quer... Eu vou te indicar uma pessoa para você colar nele, que Deus vai te ensinar a amar qualquer um. Cola em mim, querido, porque é difícil me amar. É difícil. É difícil. Mas é difícil, você sabe por quê? Porque eu sou chato quanto ao zelo pelas coisas do Senhor. Os nossos discípulos sabem muito bem disso. Mas dos nossos discípulos, deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu cobrei de você, a não ser a direção que Deus dá? Nas mínimas coisas, eu te cobrei alguma coisa fora da direção? Não. Por quê? Porque a bênção está na direção. Porque Deus está dizendo: eu é que sei os planos que eu tenho para você. E são planos de bem, não de mal. Eu é que sei. Mas que plano que é esse, pastor? A direção que ele tem te dado. Qual é a direção que ele tem te dado? Ai, pastor, eu não sei. Quando se trata de ganhar uma coisa, duvido tu esquecer. Nesse ano, o ano de 2022 é um ano de quê?
da graça de Deus. É o ano da graça. É o ano da graça. O ano passado era o ano de quê? Da recompensa. E a recompensa tinha a ver com o quê? E não com coisas. Qual era o requisito de tomar posse da recompensa? Então, está reunido como igreja, está no mesmo lugar que a igreja está reunida. Deus está falando a respeito de unidade nesses dias. Você sabe o que vai acontecer desses últimos dias aqui? Nós vamos criar um monte de coisas para poder a igreja estar em comunhão e unidade. Dia 11 do mês que vem, nós temos o dia feliz, né? Eu mudei, né? É dia feliz, não vai mais repetir não. O dia feliz da geração eleita. Não vai ter culto à noite. O culto é de manhã, lá na chácara, onde foi o retiro. Você vai participar e depois você vai... Nós vamos fazer churrasco. Tem que ter churrasco, senão não é bom. Tem que ter churrasco. Vai ter churrasco, tem piscina, tem campo de futebol, que eu estou desafiando já os... Eu, pastor Valdir e o pastor Eliel, nós estamos desafiando aqui. Eu e o Elismar para o nosso time. E o Zeca também. Porque, coitado, e o Vavá também é do nosso time. Não, mas sem problema. Nós vamos, né, o seu Zeca ali, ó, eu, seu Zeca, o pastor Valdir, nós vamos jogar contra vocês com a perna e meia só. Então, amado, nós vamos fazer coisas de unidade. Nos jogos, vai ter a Copa do Mundo, não vai? Nos jogos do Brasil, o que nós vamos fazer? Só aqueles jogos que comprometem culto, nós não vamos fazer. Mas nos jogos do Brasil, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos reunir para orar pelo Brasil. Tá? Não é pela seleção, não. Hã? Durante o jogo, não. Nós vamos nos reunir, nós vamos orar pelo Brasil e depois a gente torce juntos. Amém? Tem até camiseta, querido, tá? Fica de boa. Amém? Por quê? Porque unidade, nós precisamos estar num lugar só. Nós precisamos, tem guerras, amado. As nossas guerras, a maioria das nossas guerras, nós não vencemos como pessoas, como indivíduos. Nós só vencemos como igreja. Por isso que Deus está falando, olha, o requisito é esteja aonde a igreja está reunida. Né? Aí tem uns que gostam de vencer, outros gostam de bater cabeça, mas... Em nome de Jesus, volta para cá, deixa eu falar para você. Unidade, união. Deus está trazendo uma direção para isso. Por quê, amados? Eu vejo pessoas tristes por causa do resultado da eleição. E Deus está falando assim, eu não dependo de fulano nem de cicrano para poder cumprir minha palavra. O que Deus prometeu para nós? Ele vai fazer, amados. Ele vai fazer. Não, pastor, mas nós temos que pensar no povo. Presta atenção numa coisa. Quando o trem apertar para o povo, ele vai correr para onde? Para a casa da rocha. Quem é a casa da rocha? É a igreja. Eles vão correr para cá e você precisa ter autoridade para mandar ele para a igreja. Tem que ter autoridade. Pastor, mas eu não vou ter autoridade. Não, peraí. O que nós começamos a falar? Só pode falar que Deus é fiel quem tem? Quem se revela fiel para o Senhor se revela fiel para ele, ele pode falar, Deus é fiel. Ele tem autoridade para isso. A pessoa vai falar, ai, me ajuda, o que eu faço? Aí você vai e fala assim, vai para a igreja.
Mas aí você vem. Aí você acha que a pessoa vai vir? Você sabe por que ela não vem? Porque ela vai olhar para você e vai falar, mas você não vai. Por que a pessoa está mandando eu ir? E Deus está dizendo, Deus falando com Samuel. Fala para ele que eu não tenho prazer em holocausto, eu tenho prazer que se obedeça a minha palavra. Aí essa segunda frase do versículo 22 é maravilhosa. Olha só. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que? Tem muita gente que não entende, né? Mas por que está escrito o atender é melhor do que gordura de carneiro? O que é gordura? Gordura é tudo aquilo que está sobrando. Não é? O cara está gastando algumas coisas, fazendo uma casa e tal, aí ele fala assim, eu já vi várias pessoas falar isso. Fala assim, não, vamos construir a casa, porque eu ainda tenho uma gordurinha para queimar. Ou seja, ele tem algo sobrando. Então, gordura é o que está sobrando. Ou seja, gordura é aquilo que as pessoas em outras igrejas traz para o altar. Traz para o altar. Traz para o altar. Sabe, Deus prometeu para nós que nós vamos ter uma sede própria. Vocês sabiam disso? Deus prometeu para nós que nós vamos ter sede própria. Aí porque Deus prometeu, eu quero aqui, quantas pessoas nós temos? 50, eu quero 40 pessoas com uma oferta de R$1.000 até o final do ano. Rapaz, se Deus prometeu, é Ele que vai cumprir. É Ele que vai cumprir. A promessa dele não significa, não foi uma ordem para mim tosquear as ovelhas e vender a lã. Não foi isso. A direção de Deus. Nós precisamos levar a sério o que Deus está falando. Levar a sério o que Deus está falando. Porque Saul, querido, ele rejeitou a palavra uma vez, rejeitou a palavra 2 vezes, e por fim, que as coisas não deram certo para ele de jeito nenhum, ele rejeitou quem? Ele rejeitou o profeta, porque foi a última vez que ele viu Samuel. Ele rejeitou o profeta. Você sabe o que é isso? Eu vou trocar para você em miúdo. Rejeita a palavra, dá errado. Tão certo quanto Deus vive, dá errado. Dá ruim. Problema financeiro. Meu Deus do céu. Faz tudo, mas muito problema financeiro. Faz aliança com Deus de ser fiel nos dízimos. Pastor, eu quero multiplicar o que eu tenho. Seja ofertante. Mas não espere que eu venha aqui para poder fazer isso. Entende? Porque é isso que eu acho errado lá. Nas outras igrejas. É isso que eu acho errado lá. Não sou eu. Entende? Não sou eu que tenho que fazer. É você que tem que ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus e obedecer, amado. E obedecer. Obedece. Qual é a direção que Deus está te dando? O que Deus está falando? O que o Senhor está dizendo com você, está falando com você, está revelando para você hoje. Você está com vontade de enfiar a cara na terra? Tem hora, meu amado, que eu ouço cada coisa do Senhor que eu tenho vontade de sumir, de desaparecer. É só por um tempinho curto, porque depois eu penso, falo assim, poxa, se Deus me faz desaparecer, eu vou aparecer nem perto dele, aí o negócio complica mais. Mas a direção que Deus está te dando, qual é a direção? Qual é a direção? Aí ele rejeitou a palavra uma, rejeitou a palavra 2 vezes, depois rejeitou o profeta. Rejeita a palavra, não deu certo.
Mas você fez? Não. Então não tinha como dar certo. Recebe a palavra, faz errado. Dá errado. Você sabe qual que é a tendência? Ele ouve a direção, faz errado. Ouve a direção, faz errado. A direção é ele pegar e me eleger. Eu sou pastor da igreja, eu estou dando uma palavra, o profeta dele, estou dando uma palavra, aí ele me mata. Aí ele fala, não quero te ouvir mais, deu tudo errado. Não deu errado? A direção não deu errado. Deu errado a tua cabeça torta, que distorceu o que Deus disse para você e fez errado. Porque o temor do Senhor, meu amado, nos leva a obedecer a palavra. Nós somos livres para isso. Somos livres. Livres para isso. Livres. E hoje Deus te trouxe aqui para quê? Para dizer para você, eu não quero que você seja como o rei Saul. Se Deus está falando isso para nós aqui, é porque nós, vou colocar geral, tá? Nós, não é só um ou outro, não. Nós estamos, em algum momento, rejeitando a palavra dele. Rejeitando a palavra dele. Rejeitando a palavra dele. E nós precisamos nos voltar ao Senhor e decidir que nós não vamos rejeitar a palavra dele. É decisão. Não é sentimento. Não é sentimento. Todo mundo casa, na maioria das vezes, por causa de sentimento, não é? Porque o que é o sentimento quando a pessoa casa? É a paixão, né? Anda 10 quilômetros a pé. Né? Você chegou aí para Chapada da Pérez, mano? Anda, a paixão, apaixonado, é o sentimento. E quando o sentimento vai embora, acaba, some, desaparece, e aí? Aí fica o amor. Porque na minha Bíblia diz que, o último versículo do capítulo 13, que o amor jamais acaba. O amor não acaba. Mas eu não estou sentindo. Eu falei, não. Amor não é fiote. Por que você ficou apaixonado? Porque quando você está namorando, você não descobre defeito, é só qualidade. Né? Você não vê o cara fedido, cheio de CC. É só cheiroso, penteadinho, bonitinho, né? Falando poesia. Não é isso? Batatinha quando nasce. Né? Até isso faz, vira. Só que aí depois que casa, né? Igual aquela história da lua. A nuvem escondeu a lua. A lua ficou com vergonha da sua beleza. Aí depois, 20 anos depois, a lua tá se escondendo, a nuvem. Tá vendo que vai chover? Né? Você só vê. Porque depois que casa, aí você começa. Não é que você para de descobrir qualidades. Você passa a descobrir também os defeitos. Eu só fui descobrir que a minha esposa... Não vou falar não, porque terça-feira é aniversário dela. Não vou não. Amados, você vê ela, o homem vê a mulher, né? Penteadinho, cheirosa. Aí a primeira noite, na hora que acorda, na hora que olha para o lado, vai falar de perto, né? Quando estava namorando a Bala House, tic-tac, né? Aquele sprayzinho. Depois que casa não tem bala. Não tem mais outra. O que acontece? Aí vai sentir o... Não é assim? Então, amado, amor é decisão. As coisas de Deus não podem ser sustentadas com sentimento. Você veio para o culto hoje, eu não sei se todos vocês, eu senti, hoje eu estou uma bênção para sentir a presença de Deus.
Gente, está muito bom, muito maravilhoso. Eu estou falando com você aqui, parece que o Espírito Santo está me segurando aqui. Mas tem pessoas que não sentem. Aí fala, mãe, porque eu não estou sentindo, Deus não está aqui. Eu falo, não é o teu sentimento que decide isso. Quem que decide isso? É a própria palavra. Onde tiverem dois reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, você não está sentindo? Glorifica porque Ele está aqui. Entende? Eu só vou glorificar se eu sentir, pronto. Não, glorifica. É decisão. Seguir direção de Deus é decisão, amado. É decisão. É decisão. Espera. Você vai acontecer igual Saul. Ele vai ver pessoas indo embora, acontecendo um monte de coisa, o povo vai se levantar contra. Mas você decide, eu falo assim, da palavra que o Senhor me deu, eu não arredo 1 centímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou em frente. Por quê? Porque o Senhor disse, eu é que sei, os planos que eu tenho para vós outros, são planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é algo que você não sabe o que é. É algo que você sabe. Não é algo que você não quer. É algo que você quer. É algo que você espera. E Deus já fala exatamente isso. Por quê? Para que você não desista. Para que você não decida fazer do teu jeito. Mas do jeito dele. O que Ele está dizendo é, os meus planos são esses. Eu vou te dar o que você quer. Exatamente o que você quer. Só numa quantidade um pouco maior. Mas eu vou te dar o que você quer. É isso mesmo que você quer? É ou não é? Então, se você quer, por que não faz o que Deus está mandando fazer? Viu como é fácil? É simples, o Senhor é simples, nós é que complicamos. Nós é que tornamos difícil. É simples. Querido, hoje é dia de Santa Ceia. E eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Porque Santa Ceia, meu amado, a Santa Ceia é o símbolo da nossa aliança com o Senhor. Ele disse aos seus discípulos, fazei isto em memória de mim. Em memória de mim, para que vocês não esqueçam o que eu fiz por vocês. Você sabe o que Jesus está dizendo a respeito da Santa Ceia, amados? Simples. Você sabe, Deus pegou e falou para Jesus assim, lá no céu, antes dele vir, disse para ele assim, eu é que sei os planos que eu tenho para você, meu filho. E são de bênção e não de mal, para te dar o fim que você espera. Para te dar o fim que você espera. Qual era o fim que Jesus esperava? O que Jesus queria? Ele queria que com o sacrifício dele, pessoas fossem resgatadas, fossem trazidas da morte para a vida, viessem das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aí Jesus, amado, com essa palavra, eu é que sei os planos que eu tenho para vós outros. Ele se deu conta do que ele tinha que passar. Primeira punhalada. Ele estava reunido com seus discípulos para comemorar a Páscoa e participar da ceia. Aí na hora que eles estão comendo ali, participando da ceia, eles falam assim. Jesus fala assim, um de vós vai me trair.
vai me trair. Um vai me trair. Aí, amados, olha que coisa fantástica de Deus. Você sabe por que Jesus falou isso? Sabe por que Jesus falou isso? Gente, Judas, ele já tinha vendido Jesus. Judas já tinha negociado entregar Jesus. Judas não precisava mais. Entende? Não precisava mais. Ele já tinha feito. Jesus falou: um de vós vai me trair. Você sabe por que Jesus falou isso? Pelo seguinte, falou assim: Judas, você já me vendeu. O que tinha que ser feito já foi feito. Tem uma chance para você. Você pode se arrepender. Mas sabe o que Judas fez? Judas ficou assim: fui eu, mestre. Como nós ficamos muitas vezes. Nós ouvimos. Aí a gente quebra a cara e depois a gente fica tentando achar uma explicação para o que deu errado. É simples, você fez errado. E a atitude mais fantástica e sábia que nós devemos ter quando a gente descobre que fez errado é simples: se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, me perdoa. Se Judas tivesse se jogado aos pés do Senhor e falado: Senhor, fui eu te entreguei, eu te vendi, me perdoa. Você acha que Jesus não teria perdoado ele? Eu acho que tinha perdoado. Ia acontecer tudo, porque ele já tinha vendido. Aí ele falou: não, pastor, mas Judas tinha que ir acompanhar o soldado para entregar Jesus. Eu falei: não tinha. Você sabe por que ele foi? Porque ele foi lá, cheio de remorso com as moedas. Ele foi lá para poder querer devolver. Não, agora eu já fiz um negócio contigo, você vai lá entregar. Quem que é ele? Aí ele teve que acompanhar. Aí ele foi. Depois ele voltou, jogou. Aconteceu o que aconteceu. Mas Jesus, amados, naquela mesma noite que ele seria preso, aquela mesma noite que ele foi traído, ele foi orar num lugar chamado Getsemane, que significa prensa de óleo. E ele se colocou a orar. E ele sabia. Você sabe o que Deus repetia na cabeça dele? Coisa minha, tá? Isso aqui não é revelação, nem a Deus que está dizendo. Sou eu que estou falando, tá? Sou eu que falo. Esse pastor está meio doido. Estou. Coisa minha. Você sabe o que Deus falava? Falava para ele estava lá orando. E falava assim para o Senhor: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, faça a tua vontade. E o Senhor repetia: eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito. São planos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Aí ele voltou, orou de novo: Pai, se possível, passa de mim, Senhor, esse cálice, mas faça a tua vontade. Deus, eu é que sei os planos que eu tenho para você. A terceira vez, a mesma coisa. Chegou os soldados e levaram ele. E levaram os soldados, levaram Jesus. Aí você sabe o que eles queriam, o que os soldados queriam? Queriam que ele negasse tudo aquilo que ele tinha falado. Queria que ele rejeitasse o Senhor, rejeitasse a missão. Por isso é que bateram nele. Por isso que colocaram coroa de espinho, deram chibatada,
E por fim decidiram matar ele. Por que decidiram matar ele? Porque ele não negou o Senhor. Não negou. Porque ele ouvia do Senhor: eu é que sei os planos que tem a teu respeito. É exatamente aquilo que Deus está falando para você. Eu é que sei os planos que tem a teu respeito. Os planos são planos de bem, não de mal, para te dar o fim que você espera. O que você espera? Não é para dar o que eu quero. Não é para dar o que Deus não, nem o Senhor, amados, chamou para ele essa responsabilidade. Ele não falou assim: eu vou te dar o que eu quero. Ele falou: não, eu vou te dar o que você espera. É o que você espera. O que você quer? É isso, eu vou te dar. Eu vou te dar. Só que não é do teu jeito, é do meu, porque os planos que eu tenho para você. E Jesus morreu, amados. E o inferno não pôde segurá-lo. O inferno não pôde segurar. Você sabe por quê? Porque o inferno vasculhou o mundo espiritual inteiro, atrás de alguma coisa, alguma palavra que Jesus tinha rejeitado. O inferno foi atrás. Ele foi atrás de saber se Jesus tinha se comportado em algum momento como Saul se comportou. Se ele tinha rejeitado algum profeta, se ele tinha rejeitado alguma palavra. Levaram 3 dias para fazer isso. Vasculharam. Talvez 1, 2, 3 vezes. Foi isso que aconteceu lá. Mas eles não acharam. E não achando, o que Satanás concluiu? Nós não podemos ficar com ele aqui. A gente não pode segurar ele aqui. Não tem como deixar ele aqui. Não tem como ele ficar aqui. Não tem como, porque ele é ilegal aqui no inferno. Porque para cá só vem quem rejeita as palavras do Senhor. Quem vira as costas para os profetas. Quem rejeita as palavras é que vem para cá, mas ele não tem. Nós caçamos, nós vasculhamos tudo, não tem palavra que foi rejeitada por ele. Pelo contrário, ele honrou os profetas. Ele honrou os profetas. Ele honrou os profetas. Nós não podemos segurar ele aqui. Ele não pode ficar aqui. Sabe o que concluíram? No final, ele não deveria ter morrido. Ele não poderia ter morrido, ele não deveria ter morrido. O que nós vamos fazer? Deixa ele embora. Deixa ele embora. Quando nós seguimos a direção de Deus, a orientação da palavra de Deus, nós nos tornamos ilegais no inferno. Nós só somos ilegais no inferno quando nós seguimos. Quando nós rejeitamos, nós nos tornamos legais lá. Oh, amado, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Não quero me ater mais do que a gente já... Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então hoje você vai participar da Santa Ceia do Senhor. E hoje, meu amado, além de você pedir perdão pelos teus erros, pecados, você vai analisar o teu coração. E você vai fazer uma aliança com o Senhor. Mas não é uma aliança direta. Você não vai dizer para ele: Senhor, a partir daqui eu vou me comportar assim. Você vai falar para ele: Senhor, eu preciso de Ti, Pai.
Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso, meu Deus, andar de acordo com a tua direção. Me ajuda a não rejeitar mais a tua palavra. Me ajuda a me apegar, Senhor, a ti, especialmente através da palavra de direção que o Senhor tem me dado. Oh, Pai, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti.